eu sou a professora Pamba e nós trabalharemos a partir de agora a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pega seu caderno e sua caneta que a aula já vai começar. E olha lá, tal domínio, né? Vamos falar da questão do domínio da língua, da linguagem, né? Tal domínio possibilita ao leitor desenvolver a capacidade de reconhecer as diferenças e pressuposições existentes no texto, né? Porque nenhum texto é igual ao outro, e aí eu vou trabalhar com aquela questão de misturar diferentes linguagens, misturar diferentes línguas, não é verdade? Ou seja, olha lá, identificando mecanismos linguísticos e suas adequações às mais variadas situações de interlocução. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Quando eu me possibilito, quando eu leio bastante, quando eu conheço essa questão da diversidade cultural, da diversidade linguística, da diversidade na própria língua, né? Eu me adapto e consigo fazer uma interpretação melhor do que o Enem vai pedir para mim. Por quê? Porque o Enem vai colocar lá textos misturando, né, linguagens, línguas, né, na questão com vários dialetos, né? Então ele vai colocar lá um texto, por exemplo, com sotaquezinho para facilitar, né? Então, um sotaque, de onde que é esse sotaque? Olha, eu estou identificando que isso daqui vem de determinada região e não de outra, né? Isso daqui é um pessoal típico, por exemplo, do sul, que costuma usar certas palavras que temos nesse texto, né? Então ele dá evidências lá pra gente. Então quem consegue, né, ter a capacidade de reconhecer essas diferenças e pressuposições existentes no texto, faz uma melhor interpretação, né? Consegue ver que o texto tem aquela questão do regionalismo, ou não só o regionalismo, pertence a determinada tribo, pertence a determinada comunidade. Então, olha, pessoas de tal lugar falam de determinada maneira, eles utilizam essas gírias ou essas palavras, né? Ou a gente pega lá de repente um texto muito culto, pega lá um texto, por exemplo, uma tese de doutorado que trabalha com uma nomenclatura mais, né, vocabulário mais rico, o que é aquilo que a gente fala que é falar difícil, escrever difícil, aquilo que a gente fala assim, eu não sei escrever difícil, falar difícil. Por quê? Porque tem uma nomenclatura que eu não domino, tem um vocabulário ali dentro que eu não conheço muito. Às vezes a palavra eu conheço um sinônimo, mas ele utiliza de um jeito que pra mim é outra coisa. Supondo que careca, todo mundo sabe que é uma pessoa careca. Ok, careca. Mas e se eu quiser deixar o meu texto um pouco mais requintado? Ao invés de falar careca, eu posso falar calvo, né? Mas todo mundo conhece um pouco a palavra calvo, mas nem todo mundo. Nem todo mundo sabe exatamente o que é um calvo, tudo bem? O que é uma pessoa calva. Ou seja, eu utilizo um vocabulário mais popular, né? Uma linguagem mais coloquial, e posso utilizar também um pouco mais uma norma culta, né? Uma palavra que faz parte de um vocabulário um pouco mais refinado, passa por vamos falar assim, uma peneira, né, uma seleção mais complexa de palavras, tudo bem? Então, olha só, quem consegue dominar isso, identificar mecanismos linguísticos e as adequações variadas assim, essas situações de interlocução, vai interpretar melhor o texto. Lembrando, eu tenho que reconhecer esses mecanismos linguísticos, reconhecer a mensagem que o texto está passando para mim, sempre mantendo a questão da ética e do respeito. Eu não posso olhar o linguajar de determinada comunidade, eu não posso olhar para aquilo com o preconceito, um pré-conceito que nós temos, porque nós, na sociedade, nós estipulamos, né, não consigo falar. Eu vou estereotipar, pronto, consegui. Estereotipar figuras, pessoas, né? Então, como que é uma modelo? Modelo, o estereótipo dela ela é magra, ela vai até ali e volta e não faz nada, só dá um sorriso, certo? A modelo, então, ela tem um estereótipo de uma pessoa bem magra, bem alta, né? Não pode ter muita expressão no rosto, porque senão isso tem um porquê, né? Por que eu utilizo a linguagem no corpo da modelo magra, bem alta? Só porque se é magra é bonito? Não, dependendo da região não é tão bonito, né? Enfim, é porque o corpo magro, eu tiro a atenção do corpo e presto mais atenção na roupa. Então, por exemplo, a modelo, ela é magrinha. Por quê? Porque se eu coloco uma mulher lá com formas bonitas, sadias, fortes, tipo as famosas paniquetes, né? São moças muito bonitas, formosas, musculosas, eu não consigo mais prestar atenção na roupa. Eu vou prestar atenção no corpo. Por isso que o mundo da moda acaba utilizando modelos, né, com um estereótipo de magra e alta. E vocês reparam que o rosto da modelo, ele não faz
expressões, porque a expressão é um tipo de linguagem, então ela sempre está com aquela cara assim. Ok, estou indo, estou voltando, estou mostrando uma roupa, tudo bem? Ou seja, nesse momento eu passo a prestar atenção na roupa e não na modelo. Claro que sempre tem uma que estoura, exemplo Gisele Bündchen, que tem uma presença de passarela linda, então ela entra, ela é bonita, né? Ela entra, todo mundo olha, mas não só pela roupa, por ela mesmo, né? Mas em si ela também continua mantendo o estereótipo da modelo, que é aquela mulher magrinha, que o foco seria a roupa. Pego lá um jogador de futebol, a gente também tem um estereótipo do jogador de futebol, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo também disso, né, de um autor, ele escreveu sobre isso, a gente vai dar uma olhada nesse exemplo, né, pego lá um estereótipo o pessoal nerd, né? Aquela galerinha nerd da escola, então eu crio aquele estereótipo, a linguagem, a imagem que eles me passam, como que é a forma da linguagem, como eles utilizam a linguagem, não é mesmo? Então o nerd é aquele ali, ó lá, de óculos ali, ó, aquele lá com cara de bobo, que todo mundo zoa, tal. Então a gente vai criando estereótipos na nossa sociedade e isso também vai ser pedido aqui, solicitado dentro dessa variante linguística dentro do Enem, né? Essa questão de trabalhar os estereótipos, porque quando eu leio determinada linguagem, então, por exemplo, eu leio lá um negócio com muitas gírias e tal, eu já imagino uma galera mais jovem, né? Eu não vejo, por exemplo, uma pessoa idosa, não é o estereótipo de uma pessoa idosa, utilizar o linguajar tão informal, com gírias, né? Com um palavrão de vez em quando. Então, eu sempre vou estereotipar pro lado jovem, né? Então, leio lá um vocabulário, por exemplo, falando sobre uma pesquisa científica. Pô, eu vou falar, é um professor, é alguém que estudou na área, é um cientista. Então, a gente vai criando aquela figura na nossa cabeça, certo? Então, o texto, a linguagem diferenciada utilizada nesse texto, traz para mim também a figura de quem que está do outro lado dele. Né? O estereótipo da pessoa que está do outro lado desse texto e a gente nós temos que estar preparados para identificar esses estereótipos. Então olha lá, assim como conseguimos ter uma boa visão crítica do texto e do contexto que está inserido. Então eu pego lá um texto com diversos dialetos, então por exemplo, eu pego lá, o Enem costuma brincar ou coloca alguma piadinha com o ai, sou, bora fazer, né? Então, quando a gente lê, inclusive vem o sotaque na nossa cabeça, né? Nós temos a nossa mente, ela tem o poder de criar, né, a figura pra gente do mineiro, do caipira, do brasileiro, do paulista, do carioca. Então, dependendo dos calquetes da língua, ou seja, das artimanhas que eu utilizo para escrever o texto, se eu coloco lá, por exemplo, num texto a expressão oxente, todo mundo já pensou numa pessoa baiana, no Nordeste, né? Oxente, bichinho, meu rei. Então são calquetes, são pequenos detalhes da língua que nos levam a caminhar para um certo ambiente linguístico, não é mesmo? Então eu pego lá, falo oxi e não sei o que, aí todo mundo já começa a ligar ao outro. O ai, todo mundo vai pra Minas. Aí eu falo bah, tchê, mas que coisa, né? Então todo mundo já vai para a região sul. Porra, bicho, não sei o que. Então, dependendo da maneira do que eu escreva, eu vou lembrando de determinadas regiões. E isso nada mais é que uma variante linguística. Isso é variação linguística, né? O Brasil, o português é feito de vários portugueses, né? E o aluno que faz a prova do Enem, né? O Enem, ele pode propor textos em que o autor brinque também com o formal e o coloquial. Então essas brincadeiras de bicho, ai, bate, oxente, né? Brinca com o coloquial. Professora, o que é o coloquial? O que é isso? Coloquial, gente, é a linguagem popular, que não fica em si presa à norma culta, que não fica em si presa às regras, né, gramaticais. Já o formal é a norma culta que nós estamos acostumados, né, que segue lá as diretrizes linguísticas, que segue as regras, que segue uma gramática, tudo bem? Então,
nós temos que estar atentos, porque o Enem ele vai trazer isso pra gente. Ele vai trazer textos regionais, né? E aí o que ele busca com o aluno? O aluno que consiga ver nesses textos regionais uma diferença linguística e não um preconceito. Porque não é esse o perfil do aluno que o Enem busca avaliar bem. O aluno preconceituoso, que não enxerga aquilo como uma variante linguística, que não consegue ver aquilo como algo positivo, que brinca com a cultura alheia, né? Então, lá na Bahia tem o candomblé, tem a umbanda e tal, e aí a pessoa não respeita isso. O Enem traz isso para o texto, né? Não em si traz a religião, mas traz textos, por exemplo, falando sobre isso, né? E aí o aluno tem que identificar, poxa, isso faz parte de uma cultura, isso é um traço da cultura. E essa cultura, por exemplo, o candomblé traz palavras, traz variantes linguísticas a quem é um praticante, né? Então, eles vivem dentro ali de um contexto que talvez, por exemplo, um evangélico, um católico, né? Ele não conhece exatamente as mesmas palavras. Porém, cada grupo possui as suas variantes culturais, religiosas e linguísticas, né? Então, o católico utiliza também um certo tipo de vocabulário, o evangélico também, né? O espírita também. Então, isso traz uma variante, o que torna a língua cada vez mais rica, né? Nós temos que lembrar que o pessoal fala, ah, não, língua portuguesa é muito difícil, não dá para aprender, professora, é difícil demais. Gente, língua portuguesa não é difícil, é uma língua rica, é diferente. É melhor ter uma língua rica que me dê diversas opções de palavras e vocabulários do que uma língua pobre, que uma palavra fala tudo. Eu acho isso muito ruim, eu acho isso uma pobreza linguística, tudo bem? Então, nós temos que valorizar, e é isso que o Enem cobra, a valorização da nossa língua materna. O português, né, língua materna hoje em si, né, porque a gente tem uma cultura agora de língua portuguesa, mas nós temos que valorizar a nossa língua, tanto que tem ali a questão do novo acordo ortográfico, né, para levar a língua portuguesa, para unificar a língua portuguesa entre os falantes, né, em todos os países que utilizam o idioma. É uma tentativa de unificar essa língua, de tornar a língua mais forte, para afirmar a língua portuguesa é bonita, é uma língua rica e nós temos que valorizar. E o Enem cobra isso do aluno, o Enem cobra o respeito, a valorização, inclusive dessas variantes linguísticas dentro de uma mesma língua portuguesa. Então é bom que nós fiquemos atentos com isso, valorizar a língua, entender uma diferença entre um texto formal e um texto coloquial, tudo bem? Olha só, a variação linguística não é um erro, o Enem traz isso pra gente. A variação linguística não deve ser vista como um erro, né? E mudamos a linguagem conforme o meio. Então era o que eu estava falando que a gente estava discutindo um pouquinho. Então, dependendo de onde eu fale de determinada maneira, isso não é um erro, gente, isso é uma variante, né? Tá, mas se você vai para tal região, as pessoas falam de determinada maneira, não é certo, elas erram a conjugação do verbo. É uma variante, tudo bem? Lembra lá que eu citei no comecinho Marcos Banho? Que ele tratou a questão do preconceito linguístico, né? Desde que haja comunicação, não há erro. Desde que haja comunicação, não existe o erro. Ou seja, a variante linguística não é um erro, né? É uma tentativa comunicacional. E desde que haja comunicação, tá tudo certo. Então entra lá de novo na questão, nós vai? Tá aqui a questão de um texto coloquial, que o Enem solicita, certo? Tá aqui, ó, nós vai. Eu entendi que a ideia de todos nós irmos a algum lugar, desde que haja comunicação, ok. Óbvio, gente, como toda teoria, né, sempre vai existir alguém, outros pensadores que vão contradizer, vão falar, não, mas eu não acho certo, eu acho que as pessoas têm que estudar a gramática, têm que ir atrás do correto, sempre falar corretamente. Mas em si, desde que haja comunicação, então, na própria língua portuguesa, há esse conflito, né, entre linguistas falando, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode, e é muito saudável que isso exista, porque é dentro desses conflitos de ideias que surgem novas coisas na língua, novas teorias na língua portuguesa, não é verdade? Que vão surgindo novas palavras, né? E que a gente vai valorizando e aumentando o nosso idioma, mantendo a língua sempre viva, porque uma língua viva, a questão da língua portuguesa, por exemplo, a língua viva, a língua é um organismo vivo. A partir do momento que a gente continua evoluindo com essa língua nunca morre. A partir do momento que a língua para de evoluir, por exemplo, o latim hoje não evolui mais, não tem mais neologismos no latim, né? Inclusive temos poucos falantes de latim no mundo, só estudiosos e tudo mais, né? Então, é uma língua que o vocabulário em si não cresce mais. Fechou, o dicionário é aquilo, a gramática é aquilo, não vou mais desenvolver
a língua, né? Só que português, gente, principalmente por causa das novas tecnologias, é uma língua em constante evolução, é uma língua em constante mudança. Nós vamos crescendo com essa língua cada dia mais, tudo bem? São os chamados neologismos. Então, por exemplo, tecnologia a favor da língua e comunicação. E há mais ou menos 15 anos atrás, vamos chutar, 15 anos atrás, as pessoas passaram a ter computador em casa. Né? As pessoas passaram a ter computador em casa. E no computador vem o teclado e aí todo mundo percebeu que tinha uma tecla que chamava delete. Delete é uma palavra de língua inglesa, né? É do inglês. Aí o brasileiro adora fazer umas brasileirices muito bem feitas, né? Muito engraçadas. Por quê? Ele percebeu que toda vez que ele apertava o delete, algo na tela apagava ou excluía. Ele poderia chamar essa tecla de apagar, ele poderia chamar essa tecla de excluir, mas ele não quis. Ele quis criar uma nova palavra por meio de uma palavra estrangeira. Então eu fui lá e criei a palavra deletar. E eu não só coloquei ela no meio idioma, eu transformei ela em verbo, né? Porque eu quero conjugar. Eu deleto, tu deletas, ele deleta, nós só deletamos. É só isso que eu gosto de fazer, tudo bem? E por aí vai. Então, observe como a tecnologia ela vai ajudando nessa questão, né? Twitter, o Twitter ele é uma instituição, né? Uma rede que existe há 8 anos. Então, vamos dizer, há 8 anos atrás existiu o verbo twittar. Não existia, né? Tuitar, que na língua portuguesa entrou conjugado com U, né? É T-U-I-T-A-R-A, tudo bem? Tuitar, entrou com U, né? A minha professora com U, mas a empresa, mas o nome não é com W. Mas na língua portuguesa, nós aportuguesamos a palavra, tudo bem? Então, ele entrou na língua portuguesa com U. Então, percebam como a nossa língua ela é rica. Ao invés dela pegar algo já pronto, não, nós gostamos de desenvolver o nosso idioma. Nós gostamos de aumentar a nossa carga de palavras, o nosso vernáculo, ou seja, o nosso vocabulário, né? Eu poderia pegar uma palavra e deixar da maneira e usar desse jeito, mas eu não quero. O brasileiro é criativo demais para isso e nós temos que valorizar essa nossa criatividade e as nossas variantes linguísticas, tudo bem? Olha lá. Devemos saber o momento certo de usar também a questão da linguagem formal e informal. E nós vivenciamos isso também, né, gente? Por exemplo, eu tô falando lá com o meu chefe, e aí eu vou falar, e aí, mano, beleza? É nóis? Tá tudo certo? Posso falar assim com o meu chefe? Ah, posso sim, porque é meu pai, meu chefe, tem intimidade. Não pode. O ambiente de trabalho, ele não permite isso. Ele é seu pai fora dali, né? Muitas vezes nós não temos os nossos pais e mães como os nossos chefes. Eu posso virar para o meu chefe e falar, e aí, beleza? Tá tudo certo? É nóis? Não posso, né? Isso daí é uma linguagem informal, é uma questão comunicativa que eu utilizo com os meus amigos, com um primo, com um parente, uma questão comunicacional informal. Com o meu chefe eu tenho que falar, e aí, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tenho que usar uma linguagem formal. Gente, nós devemos saber adaptar tanto a linguagem escrita quanto a linguagem oral para as determinadas situações da vida, né? Se eu vou numa entrevista de emprego com meus amigos, eu só falo gíria. Tô lá na zoeira, só falo brincadeira, gíria, pá, e aí, tal, se pá, nós vamos colar no rolê. Vou numa entrevista de emprego. Eu posso falar, opa, cheguei no rolê, beleza? Se pá, esse emprego aí já é meu. O cara já vai ficar assim, porra, você tá onde? Você tá você tá onde? Com seus colegas ou você tá no ambiente, né, corporativo, um ambiente de trabalho? Pô, o que você tá querendo da vida, rapaz? Certo? Então, nós temos que prestar atenção que nós temos que sempre adaptar a nossa linguagem, tanto oral quanto escrita, né, à situação, né? A mãe tá brava com a gente, o que a gente faz? A gente vai falar com ela como fala normalmente? Aí, véia, ô véia, faz almoço pra mim, mãe, tô com fome, mãe. Se a mãe tá brava, a gente fala, oi, mãe, a senhora tá querendo um suco? Posso bater um suco pra senhora, da polpa da fruta, a melhor parte da fruta, posso bater o suco, você quer o suco, né? A gente é todo bonzinho, todo cordial com a mãe, mas a mãe tá te odiando, não adianta, ela quer te bater, quer te dar uma surra, e ela só vai ficar bem depois que ela fizer isso, tudo bem? Ou seja, brincadeiras à parte, o Enem cobra essa variação linguística, a questão do regionalismo, a questão de como adaptar a minha linguagem a determinada situação, e ele quer saber se os alunos conseguem identificar isso e colocar isso de uma maneira ética e sadia na prova, tudo bem? Então, visto isso, a gente começa a falar um pouquinho sobre o que o Enem vai buscar da gente e vamos começar a exemplificar esses textos. E olha lá, agora a gente entra numa parte prática, né? Vamos ver na prática como é que acontece, como é que eu identifico esse texto, né?
Olha lá, o que o Enem realmente quer, professora? Ele quer saber se você consegue identificar em textos de diferentes gêneros, ou seja, eu não vou ter lá só uma narrativa, né? Eu não vou ter lá só uma dissertação, eu não vou ter lá só uma notícia de jornal, eu não vou ter lá só poesia, eu vou ter tudo isso misturado, né? O Enem, ele cobra essa diversidade, ele quer saber se o aluno consegue identificar, olha, isso daqui é um texto artístico, isso aqui está em formato de poesia, olha, isso daqui é um texto expositivo, isso daqui é uma matéria jornalística, né? Tem uma função determinada que é informar sobre algo. Olha, isso daqui é um texto dissertativo argumentativo, então ele tem a ideia de me informar, mas ele também tem a ideia de me persuadir. Olha, isso daqui é uma narrativa, tá narrando uma história que pode ser ficcional, né? Ó, vendo isso daqui, moral da história, personagens inanimados falando, eu identifico que isso daqui é uma fábula. Então eu tenho lá os diferentes gêneros, né? E as marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, regionais, culturais, etc. Então eu posso ter, por exemplo, professora, uma poesia regional? Pode, existe tanto, né? São tão bonitas as poesias regionais. Então, pego lá um repentista, posso ter lá um poeta nordestino que faz belas obras, né? Falando sobre como é viver no Nordeste, o problema da seca, né? Contando a questão da pessoa pobre que vive lá sem alimento e tudo mais, que a gente sabe, né? Hoje isso diminuiu bastante, mas infelizmente ainda existe as pessoas que vivem em situações de subsistência horríveis, né? E aí eu tenho que identificar nesses textos, né, as diferentes marcas linguísticas que diferenciam um do outro, que difere determinado texto do outro, porque, né, às vezes eu tenho uma poesia regional que traz uma certa cultura, que traz, né, um certo momento social. Eu posso ter um texto jornalístico explicando como é a vida, por exemplo, na região sul, né? Então eu percebi que é um determinado tipo de texto falando de determinada região e aquela região tem determinada cultura, e isso também vai influenciar na questão, né, de como eu vou ler esse texto, como que eu tenho que abrir os meus olhos para interpretar aquilo que talvez esteja nas entrelinhas, né? Lembra lá, a gente até discutiu nas outras competências, competência número 6, número 7, né? A questão de o que realmente o autor quis dizer. Eu tô lendo esse texto de uma maneira superficial, eu tenho que ler esse texto de uma maneira mais aprofundada, eu tenho que entender a questão de qual foi o momento do autor, por que ele escolhe essa linguagem, por que ele escreve dessa maneira. Esse autor, eu até citei bastante exemplo do Chico Buarque, nós analisamos, né, os exemplos do Chico Buarque, músicas dele também, né, da época de ditadura. Então a gente fala assim, poxa, por que ele escrevia isso? Olha só, na verdade ele não queria dizer bem isso, professora. Ele, quando disse isso, ó, cala a boca, Bárbara, pai, afasta de mim esse cálice, né, tal, o que ele realmente queria dizer, né? Então a gente tem que se atentar a isso também, porque às vezes o autor, ele escolhe uma linguagem, escolhe um vocabulário que propositalmente, né, para criar um efeito de sentido. Então nós temos que ficar atentos a isso. Então olha lá, o Enem vai cobrar isso da gente. Você consegue identificar o tipo de texto? Você consegue identificar a linguagem que eu estou utilizando? E isso é importante que você comece a pensar. Olha lá. Se você reconhece, o que ele busca? Se você reconhece o uso da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, né? Então eu tenho lá uma norma culta a ser seguida, só que existem diversos diálogos que me escapam dessa norma culta. Nem sempre eu vou seguir exatamente a norma culta da língua portuguesa, mas tudo tem um porquê, né? Ou é uma comunidade, né? Ou é para criar um efeito de sentido cômico, a gente vai até ver um exemplo, tudo bem? Então, existem os erros que são aqueles erros que nós chamamos de propositais, né? Que é para criar um efeito de sentido. Então eu tenho um porquê de ter feito daquela maneira e não de outra, né? Então eu consigo identificar essa situação de comunicação. Eu sei quando eu tenho que usar a norma culta da língua portuguesa e quando eu não tenho que usar. Eu sei quando eu posso me sentir mais à vontade para estabelecer uma comunicação com uma linguagem mais informal, quando eu não posso. Eu sei, eu consigo identificar isso. Então temos que ficar atentos a essas coisas, porque o Enem, ele busca o aluno que esteja atento, porque ele coloca ali uma diversidade, uma variedade de textos absurda, né? E ele não fica só num padrão, ele trabalha com texto jornalístico, ele trabalha com textos de marketing, né? Ele coloca muita propaganda publicitária ao longo da prova inteira, né? Para que você faça análise. Então, olha, a linguagem publicitária, professora,
vendedora, ela traz uma linguagem persuasiva, né? Ela quer me convencer de comprar aquele produto, né? Me convencer de que aquilo ali é o melhor e não o outro, não é verdade? Então, eu tenho que começar a identificar, além do tipo de texto, a linguagem que é utilizada e o que? Se eu consigo reconhecer a norma padrão da língua portuguesa. Porque se eu olho um texto, por exemplo, a gente vai ver esse exemplo aqui, se a gente olha o texto e fala assim, olha, isso daqui tá estranho, tem palavras erradas, ou seja, você reconhece a norma padrão da língua, né? E você reconhece, então, quando a norma padrão sofre um desvio, quando essa norma padrão não é seguida. Isso é muito importante, tudo bem? Então, o Enem, ele busca que o aluno consiga identificar isso e se você conseguir, haverá uma melhor interpretação do texto. Vamos ver como isso funciona na prática. Lembra lá que eu comentei um pouquinho sobre os estereótipos, né? A gente fala, tal pessoa, por trabalhar com isso, deve falar de determinada maneira. O outro, que é um professor de universidade, ele é mais chatão, fala mais, não me toque. Um jogador de futebol sempre enrola, né? Fala, o jogo foi bom, estamos aí juntando os parceiros, sempre trabalhando em equipe para melhoria, para voltar no segundo tempo, a gente ir para cima com garra e conseguir virar esse jogo. É sempre o mesmo discurso, né? Então a gente sempre estabelece estereótipos, né? E esse estereótipo, ele acarreta também uma linguagem própria, né, de cada um. Então, o estereótipo do jogador de futebol é um. Então, o jogador de futebol, a gente liga que sempre fala de uma certa maneira. Um professor sempre fala de uma certa maneira. Um roqueiro sempre fala de certa maneira. O sulista, né, ou seja, a pessoa que nasce no sul, sempre fala de determinada maneira. O carioca fala de... Então, a gente estabelece, além da linguagem, o estereótipo, a figura daquela pessoa representa algo cultural e social, para mim, que a gente acaba não percebendo. Então, olha só, tem um texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo, que chama Aí Galera, né? Aí Galera, olha lá. Ele começa assim: jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? Para pensar. Você já imaginou um jogador de futebol falando isso? Não, né? Olha lá. E no entanto, por que não? Né? Porque nós criamos padrões na sociedade que não, na verdade, nem sempre é uma regra. Então, vamos lá. Aí ele fala assim, jornalista diz: aí, campeão, uma palavrinha pra galera. O jogador diz o seguinte: minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso de seus lares. O jornalista: como é? Não entendi nada. Aí o jogador fala: aí, galera. Na verdade, tudo isso que ele disse foi só falar o quê? Aí, galera. Só que como ele é um jogador de futebol, o jornalista parou e fez assim: não entendi. Então ele fala: minha saudação aos aficionados do clube, ou seja, aos torcedores do clube, aos fanáticos pelo clube e aos demais esportistas que aqui presentes ou no recesso de seus lares estão torcendo lá pelo time, no recesso de seus lares, ou seja, os telespectadores, os torcedores que estão em casa, né? Ele tá dando uma saudação para todo mundo, né? Aí, galera, aí o jornalista fala o seguinte: quais as instruções do técnico? Quais as instruções do técnico? Aí o jogador fala: nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de preparação, aumentam as possibilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos na desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendida pela reversão inesperada do fluxo de ação. O jornalista já cabisbado. Aí ele: é para dividir no meio e ir para cima para pegá-los eles sem as calças. Entendeu? A expressão divide no meio, vai para cima para pegar eles no momento desprevenido. Tudo bem? Aí ele: certo, você quer dizer mais alguma coisa? O jornalista já assustado, né? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível, e piegas a uma pessoa ao qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora. Como é? Alô, mamãe! Estou vendo que você é Aí o jogador fala o seguinte: um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja ser um primitivo com dificuldades de expressão e assim sabota a estereotipação. O quê? Um chato?
Isso. Ou seja, aqui é uma lição de moral que o jogador de futebol dá na cara da sociedade, não é verdade? Ele fala palavras difíceis e no final ele dá uma lição de moral falando o quê? Eu fujo dos padrões, né? Você acha que eu não posso falar dessa maneira porque eu estou fugindo do padrão e eu estou estereotipado, né? Aí o jornalista fala, estereotipo, o quê? Aí ele, um chato. Pois é, ou seja, dependendo do ponto de vista, é melhor mesmo que os jogadores falem de uma maneira mais simplificada, porque já imaginou um jogador falando a estratégia de jogo para o segundo tempo dessa maneira? Ninguém entendeu nada. Contenção coordenada com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as possibilidades de recuperar do esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios de extrema... Ô meu pai, não dá pra entender nada, né? Teoricamente isso aqui a gente fala assim, poxa, isso é um texto quase científico, de tão difícil que é, né? E aí é a lição de moral, pra gente parar de estereotipar, né? Não é porque é um jogador de futebol que ele não precisa ter um vocabulário mais rico, que ele não consegue ter, que ele não estudou. Não existe isso. Nós temos exemplos de jogadores de futebol que fogem completamente a esse padrão, tudo bem? Não é porque a menina, deixa eu ver um exemplo. Não é porque a menina, ela se veste toda de preto, né? Ela é toda gótica, que ela é uma pessoa ruim, né? Não é porque ela se veste de determinada maneira que ela precisa ouvir rock, porque todo mundo vê uma pessoa de preto na rua e fala lá, é roqueiro. Não necessariamente, né, gente? Então a gente tem que parar com essa questão de estereotipar. E o Enem valoriza isso. O aluno, né, que consegue respeitar essa diversidade, respeitar essa variante social, tudo bem? Aí eu peguei um trecho do Simão, né? Ele é um colunista da Folha de São Paulo, muito engraçado, ele sempre faz uma coluna muito engraçada, com críticas fortíssimas a algo da semana. E a coluna dele, por ser um colunista, né, o Simão, por ser um colunista da Folha de São Paulo, a gente imagina o quê? Pô, ele é jornalista, tal, ele é jornalista, o cara estudado, muito estudado, né? E aí a gente fala assim, pô, ele vai escrever tudo certo e tal, e ele quebra o paradigma. Por que ele é tão famoso? Porque ele quebra esse paradigma, ele escreve tudo errado, ele zoa e faz uma crítica extremamente pesada a algo que esteja acontecendo na mídia. Então olha lá, ele começou assim, uma das notícias: Buemba, macaco Simão urgente, o esculhambador geral da República. Oba, tá tendo farra de vistos para os Estados Unidos. Deputado usou cargo para agilizar vistos para o grupo de Cachoeira. Aí ele vai lá e brinca, né, que pede o visto dele, o passaporte dele, já que ele um pode, o outro pode, todo mundo pode, né? E ele escreve Buemba, macaco Simão urgente, como se ele estivesse vendendo a notícia. Então ele joga aquele estereótipo do jornal antigo, né, que o cara gritava, ó, bomba, e vendia, as pessoas vinham correndo, pegavam o jornal, davam dinheiro, aquela loucura. Hoje já mudamos, inclusive, o nosso padrão de sociedade, não é mais dessa maneira, né? E ele dá uma estereotipada, uma brincadeira, aí ele fala do outro, né? Buemba, macaco Simão urgente, o esculhambador geral da República, manchete do sensacionalista, Sarney tem alta, mas não sai do quarto, a vaga é do PMDB, rarararará. E ele sempre dá essas risadas no meio das notícias dele, né? Então ele brinca, Sarney tem alta, mas não sai do quarto, a vaga é do PMDB. Opa, tá brincando, o que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer, ele tá fazendo um assunto de política, né, gente? Sarney tava internado, tal, mas teve alta, mas não libera. Deu pra entender? A vaga dele tá ali garantida. E ele faz isso de uma maneira sensacional, com um humor sensacional. E ele faz essa crítica, porque isso é uma crítica, né? Ele trabalha demais com as críticas na questão da sociedade. Então, tem lá a notícia, ele vai brincar. Tem lá a notícia, ele vai zoar, vai fazer uma crítica muito forte e utilizando uma linguagem que nem sempre segue a norma padrão. Então, olha só a questão do estereótipo sendo quebrada novamente. Não é que o Simão ele não saiba escrever na norma culta. Ele é uma das pessoas que mais sabe escrever na norma culta, mas ele opta por escrever de outra maneira. Ele opta por utilizar na linguagem dele o humor, a brincadeira, palavras que não são comuns, né? Então ele inventa, ele faz buemba, escreve, aí ele escreve rarararará, que é a risada dele, né? Então ele mostra aquela questão da ironia, de ser engraçado, muito forte no texto dele, né? Então é muito interessante que vocês acompanhem também, tem aí, né,
é na Folha de São Paulo, é na Folha na Ilustríssima. Então ele tem lá a coluna dele e ele brinca, não é que ele não saiba, ele sabe muito, mas ele utiliza isso como um recurso linguístico para atingir o público. E aí você consegue identificar nesse buemba, buemba, na gíria, na brincadeira, no ha, que há uma fuga da norma padrão. Apesar de ser um texto jornalístico, olha lá, o gênero jornalístico sendo escrito de uma outra maneira, por isso que ele é tão famoso, porque ele também inovou nessa questão, tudo bem? Olha lá, aí peguei lá uma piadinha, sempre tem uma piadinha, né, que traz a questão do regionalismo, vamos prestar atenção. 2 baianos conversavam na rede estendida na sala. Um deles pergunta: será que tá chovendo, oxente? Aí o outro fala: sei não, meu rei. Vai lá fora e dá uma olhada. Vai você. Eu não, tô muito cansado. Então chama o cão. Chama você, oxente. Ô Fernando! Fernando Henrique é o nome do cão. Olha só que piada, né? O cachorro entra na sala e fica entre os 2 preguiçosos. Então, tá chovendo não, meu rei. O cão tá sequinho. Olha só a brincadeira e a crítica política, né? A gente vê a questão aqui, 2 baianos, traz aquela questão do estereótipo do baiano, a preguiça, tô tranquilo, aquela malemolência, tô sussa aqui. Um quer saber se tá chovendo, o outro fala, ah, não sei, vai lá ver, vai você, então chama o cão. Né? O cão a gente na hora fala, o cachorro, e é o cachorro, só que olha um sugestivo nome que eles colocam no cachorro. Eu consigo ler as marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, regionais, culturais dentro desse texto. Eu vejo lá o estereótipo do baiano e eu vejo uma crítica cultural, regional, social muito forte, né? Porque ele brinca com a questão do Fernando Henrique, de ser algo ruim nesse caso, né? Chama o cão, né? Que a gente fala cão, diabo, né? A gente sempre liga a palavra cão a algo ruim, né? A coisa ruim. Então chama o cão, aí chama Fernando Henrique, né? É uma crítica colocando o Fernando Henrique como algo ruim, né? Cada um, não estamos discutindo política, tudo bem? Eu estou passando a piada aqui da maneira que foi exposta. A piada é bem antiga, né? Fernando Henrique já saiu também aí da questão da presidência há muito tempo. Mas enfim, conseguimos identificar que é uma piada, que utiliza palavras de cunho regional, oxente, uma expressão regional também, meu rei, né? Então, por aí vai. E para fechar, um outro exemplo, coloquei um pedacinho aqui, eu termino de ler pela folhinha. Causo mineiro. Olha lá que interessante. Sá passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando apim com mel e cozinhando um quilo de carne com tomate, para fazer uma macarronada com galinhaça. Caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. Olha lá a continuação. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha pra assar, tudo junto, pra assar, né? O forno esquentou, o misturou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um tem doido demais. Cascaí dentro da pia. Fiquei sem saber, dom convim, não cotô, proncovô. Né? Tudo escrito junto. Não convim, procovô, não cotô. Certo? Ó, pra você ver que loucura, graças a Deus ninguém se machucou. Olha que bonitinho, né? Aqui a norma culta, ela é completamente, há uma transgressão, eu não sigo norma culta em momento algum, tudo bem? Então, eu escrevo as palavras juntas, mas para criar uma ideia do quê? Do regionalismo, né? Então, eu tenho lá, sá passado. Então, sábado passado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando uma pincumel, pinga com mel, tudo bem? Na língua portuguesa nós chamaríamos isso daqui de processo de composição por aglutinação. Eu pego 2 palavras juntas e tiro alguma coisa, eu aglutinei, certo? E cozinhando 1 quilo de carne com uns tomates, né? Para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, pareceu um tiro de guerra, né? A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, misturou tudo e o fiofó da galinha explodiu, tudo bem? Quase caí dentro da pia, Fiquei sem saber do que eu vim, não cotou pro que eu vou. Fiquei sem saber de onde que eu vim, aonde que eu estou e para onde que eu vou.
Pra você ver que loucura, você vê que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Ou seja, aqui eu utilizo, né, a questão da linguagem para brincar um pouquinho com a questão do mineiro. Eu sei que há uma transgressão na norma culta, todo mundo conseguiu identificar isso, mas eu fiz para criar um efeito de sentido. Eu tenho que saber ler isso, mesmo sabendo que está errado, mas respeitar esse regionalismo, tudo bem? Que é isso que o Enem cobra da gente sempre, tá certo? E aí, gostaram? Anotaram? Aproveitaram o conteúdo? Para mais informações, entre no site e até a próxima aula. Até!